Sejam bem-vindos, boa noite. Boa Boa noite, noite, Lu. boa noite Boa a todos, noite. boa Boa noite. noite. Estou colocando aqui para iniciar nossa gravação. Mariana, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu ficar aqui, eu vou conversar com vocês e ficando aqui um pouquinho para poder admitir quem estiver entrando, tá bom? Então, boa noite a todos vocês. Vamos, né, dar início à nossa noite. Deixa eu colocar aqui. Isso. Vou explicar a vocês como eu organizei pra gente aqui a nossa noite de hoje. Quero a participação de todos mais uma vez, mas vocês vão ver, hoje eu preciso da interação de vocês pra gente poder trabalhar aqui com algumas informações, tá bom? O Daniel ainda nem entrou, então eu vou esperar também, porque eu vou dar um retorno para ele. Lembrando a todos, eu já recebi, né, a atividade de muitos de vocês, mas ainda tem quem ainda precisa de me encaminhar. Hoje é o dia da entrega do exercício da unidade 1, tá? Então, por favor, quem ainda não enviou, não deixe de me enviar pelo e-mail, aquele mesmo que vocês conhecem, luciene@pitagoras.com.br, né? Para que realmente aí amanhã eu finalizo e já lanço as notas, tá bom? Então, só para recordar a todos em relação a isso. Aí, Daniel entra agora. Seja bem-vindo, Daniel. Seja bem-vindo a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite, Gabriel também entrando. Seja bem-vindo, Gabriel, Ana Eduarda, Felipe Nadalim, Gabriel, já falei, Júlia, Graziele, Juliana, Luana, Luísa, Mariana, Pamela, Pedro, os dois Pedros, sejam bem-vindos, Rafaela, Tainara, Thaís Gomes, Valesca, Vitor, Nayara tá entrando agora, seja bem-vinda, Nayara. Então vou aproveitar, porque até coloquei lá nos meus slides um avisozinho de avisos, né, uma questão de avisos, mas porque aqui eu preciso de ficar sem projeção, né, para ir admitindo as pessoas, vou aproveitar e dar o aviso agora. É o seguinte, primeiro, Daniel, você falou, né, a respeito de correção, e eu vou corrigir sim, só queria combinar com você e com todos, porque na verdade eu acho interessante, eu já estava com essa intenção mesmo de fazer correção para não deixar dúvida, né? Tem uma parte do exercício que a gente fez semana passada, eu nem tinha comentado nada, mas para deixar para vocês mesmos, né, perceberem que estava na aula, enfim. E tem uma parte que é aquela questão de população e amostra, que aí não tem e que eu vou fazer a correção sim. Só queria combinar com vocês o seguinte: hoje eu vou lecionar o nosso conteúdo normalmente. Semana que vem eu faço a correção. Por quê? Porque assim, hoje ainda tem pessoas que estão para me entregar atividade. Então eu gosto que vocês façam, que vocês mesmo diante da dúvida, vocês imaginem e pensem antes de me enviar. Se eu der a resposta agora, eu dou a possibilidade de simplesmente a pessoa pegar a resposta e me encaminhar por e-mail. Tá, Daniel? Então eu vou combinar com você o seguinte, com você e com todos, porque você até falou para às vezes fazer correção na hora do intervalo, mas eu já ia fazer, eu acho isso importante porque a dúvida de um muitas das vezes é a dúvida do outro, e eu sei que tem outras pessoas que já tiveram dúvida em relação a uma ou outra questão. Então eu vou só combinar com vocês para assim todo mundo me entrega hoje. E aí semana que vem, e a gente prossegue normalmente com a matéria. Semana que vem, aí eu volto, coloco bonitinho, e aí eu acho que é bom para a gente não acumular dúvida e ao mesmo tempo, né, eu não saio dando resposta para quem eventualmente ainda vai me enviar, tá bom? Uma coisa que eu também queria combinar com vocês, seguinte, lá no meu planejamento, eu coloquei para semana que vem a entrega de um exercício. Só que esse exercício eu ainda não lecionei sobre ele, é conta.
A Valesca já me enviou, foi a única que me enviou da unidade 2, tá, Valesca? Já tá aqui, já avaliei, tá aqui apontado direitinho. Mas o que eu queria combinar com vocês? Essa atividade, na verdade, eu deveria ter colocado realmente pra frente e não ali nesse momento. Mas, Valesca, já tá entregue, já tá bonitinho, tá bom? Mas eu queria bom. com vocês o seguinte, para que, né, caia no tempo certinho, na verdade foi um erro meu ter adicionado esse tipo de exercício nesse momento. Então, vou combinar com vocês o seguinte, ele eu não vou cobrar para semana que vem não, tá bom? Ele, na verdade, vai ficar pra gente para depois. Então, você não perdeu nada, Valesca, porque eu vou cobrar. E eu já tô com ela aqui, já deu o ok da sua entrega de atividade. Só que, até em substituição a essa atividade, em termos de pontuação, hoje nós vamos fazer uma atividade aqui que vocês vão participar, vocês vão ver, é super tranquilo, na verdade é interação justamente com o conteúdo. E porventura, porque a gente sempre tem um colega que às vezes não pode estar hoje, né? Vou deixar em aberto que a pessoa possa completar até semana que vem, tá bom? E aí eu finalizo semana que vem e aí eu substituo em termos de pontuação. Então eu queria tranquilizar a todos, não precisem aquela atividade, na verdade eu até tirei lá do site para não gerar confusão. Não precisem se preocupar, porque ela inclusive é com conta, enfim, é média, moda, mediana. E a atividade ela vai ser substituída pela atividade que a gente vai fazer hoje. E ao longo da semana, que é super tranquilo, sem prejuízo para ninguém, e ao mesmo tempo eu não vou cobrar uma entrega de uma coisa que ainda não chegou o momento. Realmente eu apressei lá em termos de momento no site. Estamos combinados? Tem alguma dúvida? Tudo bem? Então, ela inicialmente não é para entregar, né, Lu? Mas ela vai ser Não, entregue em algum momento vai ou podemos considerar? depois. É Valesca, não é? Tainara. Quem, perdão? Tainara. Tainara. Ô, Tainara, vai ser para ser realizado sim. Só que eu não vou cobrar por agora não, tá bom? Ah, Então não ok, porque eu precisa nem me tenho. enviar. Tranquila, porque eu tenho uma agenda só para poder tirar por Tá, enquanto. Obrigada, Lu. tá? Então pode ficar sossegado. Quem porventura às vezes fez e tá aí no cantinho, não tem problema nenhum. Eu acredito que a maioria não tenha feito. Mesmo porque aqui a única que me entregou realmente foi Valesca. Mas podem ficar sossegados que vocês vão me entregar. Só não vou cobrar agora, porque eu acho que também não é justo. Eu tenho que dar. Foi um erro de cálculo meu ali, na verdade, que não condiz. Então eu vou passar depois, tá bom? Oi, Lu, boa noite. Eu peguei a metade da conversa. O que você tá O que eu tô falando? falando, Samira, é que a atividade que estava proposta para vocês entregarem semana que vem, não precisa fazer para me entregar, não, tá bom? Você fala do grupo? Não, uma que é o exercício da unidade 2, uma que é de conta. Ah, tá. Roda mediana, tá bom? Ah, Aquela do grupo tá mantido, é porque aquela do grupo não é para semana que vem, tá. tá? É uma de exercício também, desses exercícios de unidade, mas que eu coloquei, eu adiantei, eu pus ele no momento errado lá, tá bom? E em substituição a ele vai ser uma atividade, por exemplo, que a gente vai fazer daqui a pouco, tranquilo, mas que ao longo de toda a semana, quem porventura não tá aqui, né? Logicamente para ele não ter problema nenhum, prejuízo nenhum, mas é até bom para ele participar, que esse é o objetivo maior da atividade, a participação do que qualquer outra coisa, tá bom? Beleza. Então tá. Depois também eu coloco para vocês no WhatsApp, mas é porque eu gosto de primeiro falar aqui, explicar, né? Mas depois também eu coloco ali até para aqueles que eventualmente não estão conosco agora nesse momento online, não ficar, né? Não ficar perdido, não ter prejuízo nenhum, tá certo? Então vamos, eu acho que agora nós passamos os avisos, que eram os 2 avisos que eu queria passar para vocês. E ao longo a gente, se alguém entrar, eu vou admitindo aqui, tá bom? Então vejamos. Vou aqui, ó, colocar o nosso material. Aí,
Isso. Professora, Diga, pode falar. só um minutinho, é porque a Milena falou que ela não está conseguindo entrar na aula. Milena? Assim, aqui o nome dela não apareceu em momento nenhum. E, na verdade, esse link, se um entra, então não é problema de link, não. Peça a ela, por gentileza, de não deixar, às vezes, o local que ela tá, enfim. Realmente deve ser uma questão mais pontual do que problema de link. Tá? Aqui, a Mariana mesmo agora, Mariana Castorina entrou aqui agora. E o nome da Milena nunca apareceu aqui pra mim, que eu tô acompanhando, né? Eu acompanho a entrada de cada um de vocês. Tá? Então, provavelmente é uma situação mais pontual dela lá. Para ela, por gentileza, tentar, que assim que aparecer, eu admito a entrada dela para nós. Bem, então, vejamos aqui, deixa eu colocar para vocês. Deixa eu pôr aqui a projeção. Aqui. Acho que agora sim, vejamos. Deixa eu ver. Vocês ainda não estão. Opa! Deixa eu ver aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim. É porque até Sim, na minha normal. visão... Ok, então tá. Porque deu uma travada aqui na minha tela. Aí eu fiquei com medo de vocês não estarem me visualizando. Então tá ótimo. Bem, então vamos. Hoje nós vamos falar, né? Semana passada, na verdade, eu parei com vocês... Aqui, os avisos que eu dei, depois a gente volta nisso. Eu até comecei a chamar a atenção de vocês em relação a este assunto. E eu vou aqui aprofundar com vocês hoje, tá? E aí eu chamo a atenção de todos, deixa eu até sair daqui, porque o meu celular, que eu também entro como aluna, para ver a minha tela, também deu uma parada. Então, eu vou colocar aqui para vocês... E chama a atenção que o assunto que nós vamos trabalhar, né, ele nada mais é do que a oportunidade que nós temos, a necessidade que nós temos enquanto biólogos, enquanto pesquisadores, enquanto profissionais, né, da nossa área que é tão diversificada, obter dados e a partir desses dados destrinchar tudo isso em observações, né? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, é nesse assunto que nós vamos abordar dentro de como trabalhar com os dados e a partir deles obter as informações. E o que eu destaco a vocês, e deixa eu só te perguntar uma outra coisinha para mim ter a tranquilidade aqui. Vocês estão vendo minha tela de PowerPoint? Sim. Então tá bom. Tá. Sim. Então, tá bom, obrigada. Então, a partir daí, olhem só, foi onde nós paramos semana passada. Nós precisamos, a gente é submetido, né, ali aos nossos experimentos, ou a ir ao campo, pegar ali e colher as informações. Então, nós temos logo de início, e deixa eu pegar aqui, ó. Me aguardando. Nós temos logo de início a necessidade de recolher dados, né? E eu quero perguntar a vocês, que é o nosso assunto a posteriori. Me digam, vocês acham que há diferença entre dados e informações? O que vocês acham? Eu acho que sim, Lu. Qual que seria a diferença? O que você acha que seja ali entre dados e informações? O que você acredita que seja de diferente? Eu acho o seguinte, que no caso dos dados, você tem um certo estudo, entendeu? Tem aquela pesquisa para comprovar, para depois transmitir a informação que foi processada pelos dados. Isso, se eu te falar o seguinte, que eu recolhi os meus dados de pesquisa e que de repente eu percebi que recolhi larvas, recolhi 150 larvas do Aedes aegypti. E você acha que isso que eu recolhi, esse valor, né, 150 larvas, em um recipiente que estava
em um quintal, isso é um dado ou isso é uma informação? No caso, são dados porque você está coletando eles, né? Muito bem, é isso mesmo, Júlia. Quando a gente, né, existe uma diferença entre dado e informação, que é o que a gente sempre trabalha, né? Eu até não explorei aqui, porque justamente eu ia fazer essa pergunta. Nós recolhemos os dados, nós propomos um experimento, ou nós vamos para uma determinada área, ou vamos num prontuário, né? E vamos ali colher os dados. Nós vamos recolher o que tem ali falando. Quantos indivíduos, quantos pacientes, quantos espécimes tem uma determinada área, são os meus dados. É uma fonte, muitas das vezes numérica, né, quantitativa, ou até mesmo qualitativa. Se eu imaginar que eu vou ali observar se existem tantos indivíduos, por exemplo, do sexo masculino ou feminino, enfim. Então você recolhe os dados. Mas esses dados, na verdade, para eles serem transformados em conhecimento, eles precisam ser processados e dali a gente abstrair as informações. Porque, na verdade, reparem e falem a verdade. É muito comum isso para qualquer um de nós. Na hora que a gente vê uma questão, por exemplo, questão de prova, tabela, gráfico, é impressionante. Grande parte das pessoas fala assim, ai meu Deus do céu, já acha que a questão é cabulosa só porque tem um dado, só porque tem um gráfico. Por quê? Ali eu tenho os dados. Agora eu vou ter que abstrair as informações. E isso vem de acordo com o estudo que eu vou ter nesses dados. Então é muito importante. E nós, como biólogos, precisamos sempre, né? Porque nós iremos trabalhar como pesquisadores em diferentes cenários, né? Eu sempre tenho muito cuidado de falar, porque eu quero que vocês se contextualizem, eu quero que vocês percebam o tanto, independente da área que seja sua de afinidade, eu quero que você imagine, que você perceba que você irá necessitar de obter dados para abstrair as informações e daí, né, por exemplo, publicar sua tese de mestrado, de doutorado, seu artigo científico, né, fazer o seu relatório. Ali dentro da consultoria, né, quem participou da palestra da Eliane, vai ali no campo, coleta os dados, né? Recolhe ali, às vezes tem exemplares, depois leva para o laboratório, vai fazer a identificação, vai fazer a contagem, né? Então, tudo isso para que depois seja transformado em informação. E aí, essa informação vai ser publicada, quer seja num relatório, quer seja num artigo, numa tese, né? Então, eu quero que vocês percebam que esse assunto, ele é muito mais atual e merece a nossa atenção como, né, independente do que seja aí a sua área de interesse. E aqui o que a gente vê, esse é até o exemplo que a gente comunga lá em relação ao nosso livro didático, né? Que ele literalmente trabalha com isso. Por exemplo, se nós viermos diante de uma situação onde, né, vem falando que existem 21 espinhos no Mandacaru, né? Bem, essa informação, 21 espinhos, ele na verdade ele é um dado, né? Como você falou, Júlia, ele é um dado numérico, né? Ele me dá ali a quantidade de espinhos que existe nesse Mandacaru, tá? Agora, nós também temos outros exemplos. Quando você, né, tá aí agora pensando em fazer uma compra, em comprar um televisor novo, um celular novo, um computador. Eu falo isso porque, aliás, diga-se de passagem, vamos contextualizar. Se você tiver que comprar um pacote de arroz, você vai ter que fazer isso aqui que eu estou falando. E é o quê? Fazer orçamento, verificar aonde que está mais barato, porque arroz está sonho de consumo também, né?
Por quê? Não é simplesmente, não é que eu vou comprar uma borracha, não estou desmerecendo a borracha, mas às vezes você vai, tá tão difícil você bater tanta perna que no primeiro lugar você compra uma borrachinha, né? Porque às vezes a diferença de preço você fala, não, eu vou arcar com a eventual compra um pouco mais cara. Mas na maioria das vezes, se a gente puder ter essa oportunidade, o ideal é que a gente possa fazer um apanhado de preços, né? Hoje em dia fica mais fácil, porque a gente entra aqui na internet, joga aquele bem que você quer e tenta ali verificar, né? Por que isso a gente está falando? Porque a gente não precisa só de imaginar a obtenção dos dados só na minha fonte de trabalho. Ele também ocorre no nosso dia a dia. A partir do momento que você fez essa pesquisa de preço e você vem aqui falando, olha, determinada loja tem um valor X, uma segunda loja tá mais caro, é aquele X mais um outro tanto. Existe uma terceira loja, poxa, tá a metade do preço. Então, o que você está ali obtendo também são dados. São dados que você está obtendo através de uma pesquisa, para que aí você tenha informação de qual local, né, está mais barato, logicamente sempre avaliando custo e benefício para te satisfazer, né? Satisfazer o seu desejo de consumo, a sua necessidade de consumo e ao mesmo tempo, diante desses dados, você obter uma informação adequada e consequentemente fazer a melhor escolha. Bom, o fato é que, se vocês observarem, na hora que eu falei aqui, né, dessa pesquisa de 21 espinhos numa árvore de mandacaru, eu tenho apenas um dado, né, um dado único. Eu tenho ali uma única situação, no qual, logicamente, não fica difícil, né, eu imaginar em guardar esse dado. Qualquer papelzinho, qualquer cantinho ali do meu caderno, eu anoto, ainda correndo o risco de perdê-lo, né? Porque às vezes a gente anota em um lugar qualquer e depois não acha aquela página de jeito nenhum. Mas em si, às vezes até na mente você guarda esse dado. O grande detalhe é que quando você começa a ter uma pesquisa e você tem ali vários dados, você precisa de organizar esses dados. E aí é que entra o que nós vamos trabalhar com o nosso assunto de hoje, né? Eu preciso pegar esses dados e organizá-los. Por quê? É fácil você falar que de repente você pode achar que é pouco ou muito 21 espinhos. Mas para você imaginar que você tem o levantamento da quantidade de espinhos de 100 mandacarus, você só vai conseguir obter uma informação precisa, adequada, se você conseguir de fato enxergar esses 100 dados que você obteve. E se você obter e guardar esses dados de uma maneira aleatória, você não vai conseguir extrair essa informação. Enxergar se é muito, se é pouco, enfim. Então é por isso que é muito importante, né? A partir do momento que você tenha mais, né, de um dado, de mais de um exemplar, que é o que eu trabalho aqui com vocês, né? Primeiro, o que seria muito fácil, um único exemplo, e um único dado, e aí vários, né? Eu não posso cair, inclusive, pensa em você, gente. A gente tem tanto trabalho diante de uma pesquisa, diante mesmo de uma consultoria. Olha só o que a pessoa, ela vai para o campo, tem todo um gasto que ela faz, ela chega ali, ela precisa de pegar, né, os dados dos quais ela se propôs. Já pensou? Se você ficar ali colocando esses dados de uma maneira aleatória, sem uma devida organização, na hora que você chegar e tiver que analisar, esses dados se perdem. Então é muito importante, e nós dentro, né, da nossa ciência, dentro do nosso campo de trabalho, é fundamental que nós possamos organizar tudo isso, né? E eu preciso, a partir desse objetivo, de que é analisar de fato
qual que é a quantidade média, né? Por exemplo, de espinhos em um mandacaru. Eu só vou conseguir analisar isso e obter essa informação, né? Se eu, diante daqueles dados que eu obtive, eu conseguir, de fato, abstrair ali informações. Então, é fundamental a organização dos dados, tá? E essa organização, ela não é simplesmente eu ter ali num caderno e ficar anotando tudo que aparecer à minha frente. É isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Para que a gente possa, de fato, ter aquele conhecimento, lembra aquele primeiro slide, onde a gente colocou dados, informações, né? Precisam ser processados, a gente vai ter as informações, depois o conhecimento. Eu preciso logo de início, imaginar qual que é a melhor maneira de guardar os dados. Não é simplesmente também, né, ir anotando. Aqui eu não perco, esse caderno, só se eu perder o caderno inteiro. Mas, e diga-se de passagem, viu, gente? Quando vocês forem fazer mestrado, a gente sempre tem ali o caderninho, onde a gente anota tudo, os protocolos, tudo direitinho. Sempre, na medida do possível, tenha uma questão reserva. Tem aquele caderninho que você nunca tira do laboratório. Tem aquele, sabe, aquele backup. Tenham. Eu estou falando isso, parece que a gente está falando bobagem, mas não é não. Porque agora a Milena conseguiu entrar, ó. Milena, seja bem-vinda. Agora que seu nome apareceu aqui. Seja bem-vinda. Nossa, tá sim, consegui. Mas aqui o seu Foi uma nome luta. aparecia, mas o seu nome nunca apareceu aqui. Mas entrou, isso que é bom. Seja bem-vinda. Obrigada. A questão que eu chamo a atenção de você, gente, é porque a gente passa muito aperto. Tem hora que você acha que não, mas você esquece o caderno em algum canto, você fica feito louca. E às vezes está ali todas as informações do que você está fazendo. Tá? Então, a essa organização, ter esse cuidado, esse backup e principalmente, né, que é o que a gente vai colocar, nem sempre depende muito do que você está estudando. Qual que é a melhor maneira de guardar aqueles dados? Eventualmente, eu vou colocar organizar uma tabela? Será que é a melhor maneira de guardar aquele material, né, aqueles dados que eu estou obtendo? Então, isso é muito importante. E é isso que, às vezes, na hora que a gente fala disso, dá aquela sensação de que é necessário falar isso? Será que não é, parece que é chover no molhado? Mas, por incrível que pareça, gente, não é. Vira e mexe ali, a gente em banca de mestrado, a gente percebe que se aquele indivíduo, desde o início, ali durante o seu protocolo, né, durante a sua fonte de pesquisa, ele tivesse se organizado melhor, se ele soubesse, por exemplo, quais perguntas fazer para ter aqueles dados, por exemplo, ele conseguiria um resultado muito mais satisfatório diante do objetivo dele. Então é fundamental que nós trabalhemos com isso e que a gente perceba que por mais que pareça, né, nossa, é básico, é lógico, ver se eu já estou aqui no mestrado, por que eu não vou não vou guardar os meus dados? Como que eu não vou ter esse cuidado? Bem, não só ter o cuidado, como também saber prevenir antes o que é o ideal a ser, né? A ser elaborado para você ter aqueles dados. Então é isso que a gente vai se prestar aqui, tá? Então, obviamente, no que eu falei com vocês, né? E por que também é muito importante para você poder gerar um conhecimento? Para que você possa, por exemplo, ter o seu relatório de consultoria validado, para que você tenha o seu artigo publicado. Se você segue, né, esses trâmites, se você tem esse cuidado previamente, né, para você ter esses seus dados,
Você consegue dar as informações necessárias para que, caso alguém precise dar continuidade ao seu trabalho, ele possa replicar, ele consiga, por exemplo, dar continuidade. Isso é fundamental, né? Um conhecimento, uma publicação, ela só vai ser aceita e ela só vai ser trabalhada se todas essas informações estiverem contidas e se aquilo dali poder de alguma forma ser replicado. Então, isso daqui para a gente é fundamental. E também a maneira de apresentar essas informações. Porque, como a gente está falando, primeiro você vai capturar seus dados. Você vai fazer a pesquisa e vai ter ali os dados. Só que depois, para você poder transformar esses dados em informação, você precisa também de organizá-los de uma maneira diferente. E uma vez encontrando essa informação, como que você vai apresentar para o próximo? Eu vou chegar aqui, mostrar para vocês um resultado, mas vai ser só de fala? De repente eu vou colocar um gráfico e demonstrar a vocês. Vocês que já acompanharam colegas apresentando monografia, quantas vezes vocês não ouviram de nós ali na banca falando o seguinte: olha, eu te faço uma sugestão. Sabe esse dado que você falou? Ou sabe isso que você se propôs, que fez, mas que não está aqui me apresentando? Se você colocasse em um gráfico, ia ficar bem mais fácil da gente enxergar. Então, isso daí é fundamental para todos nós, tá? A partir do momento que você, diante da sua pesquisa, você recolhe aqueles dados e você vai armazená-los, você está criando um banco de dados, né? Esse banco de dados que é precioso, é aquilo que a gente morre de ciúme, é aquilo que vocês vão ver daqui a um tempo, né? Rapidinho, vocês estarão ali cheios de dados, dos quais você tem aquilo dali, guarda, né? Precisa de guardar com cuidado, tendo backup de tudo, e esses dados, eles precisam ser sigilosos, até que eventualmente você de fato publique aqueles resultados. Por quê? Tá ali, o resultado são as informações, às vezes de boa parte do seu experimento. Então, é obviamente que é fundamental que esse banco de dados seja de tal forma organizado que você consiga obter o registro, né, de tudo que você obteve ao longo ali da sua pesquisa, de tudo aquilo que você coletou, que você fez, porque diga-se de passagem, gente, na hora que a gente inicia um processo deste, é tanta informação que a gente recolhe, às vezes a gente, né, das nossas informações são medidas, de tanto em tanto tempo, de tantas em tantas horas, são tantos dados que na verdade a gente precisa de ter isso muito bem organizado. Esse banco de dados está de fato organizado, porque senão até você tem chance de se perder. Até você, que é o autor, que imaginou, que recolheu os dados, mas depois você vai falar assim, mas puxa vida, esses valores aqui são do experimento 1 ou do experimento 2? Aí você vai pensar, eu acho que é do 1. Mas e se não for? Né? Então, isso é ruim porque às vezes te faz, se você não tiver esse cuidado no armazenamento e na organização desses dados, às vezes você tem a necessidade de perder todo um período de experimento. E esses, né, como eu acabei de falar, banco de dados, esse conjunto de registros. E chamando a atenção de vocês, é muito tendencioso a gente falar, às vezes, de questões numéricas, né? De situações quantitativas. Mas a gente não pode esquecer, tem muitas informações que nós obtemos pela via qualitativa também. Depende muito da pergunta, depende muito do seu experimento. E isso daí é fundamental, né? Você vir ali, muitas das vezes são informações que possam ser, por exemplo, de questionários, né? Muitos de nós podemos eventualmente trabalhar com uma determinada pesquisa que venha a ser coleta de dados por um questionário.
Eu estou ali querendo saber, por exemplo, indivíduos que já tiveram uma determinada doença ou não, que tem diabetes, hipertensão, se é do sexo masculino ou feminino, enfim, que são informações qualitativas, né? Nominais, e que a gente precisa de fato, né, ter o cuidado de recolhimento dessas informações e desse armazenamento, né, desse banco de dados de uma maneira adequada. E aqui, quando eu falo disso, o banco de dados ele é variável também, né? Hoje em dia nós temos a oportunidade, a facilidade de contar e fazer esse banco de dados. Basta abrir uma planilha de Excel, né? E ali ir alimentando. Mas por incrível que pareça, até mesmo a maneira como você vai alimentar e a maneira como você vai construir essa tabela no Excel, ela é fundamental, né? Caso você faça de uma maneira aleatória, às vezes você possa até perder algumas informações, porque os dados possam não te saltar, né? Possam não te chamar a atenção. Então, por isso que é muito importante também, né? Então, chamando a atenção, o banco de dados, você alinhar em termos de informação e, logicamente, saber construir isso tudo. E chama atenção, repito, quer seja anotado, ou quer seja, né, do ponto de vista aqui de informática, nunca esquecer de ter um backup. Nunca, tá? A gente perde, pendrive queima, perde pendrive, perde informação, computador tem hora que dá um pane geral, você pode perder informação. Então, tenha sempre ali guardadinho ali com muito carinho o backup de tudo que você guardar nesse sentido. Esse banco de dados, como eu falei com vocês, ele precisa de ser organizado, né? E uma das vias que a gente fala que esse banco de dados é organizado de uma maneira sistemática. Semana passada a gente chegou a falar em amostra sistemática, não sei se vocês se recordam, então o termo é esse mesmo, e da mesma forma que lá nós vimos, né, amostras que sejam organizadas de uma maneira, colhidas de uma maneira sistemática, a forma sistemática dos bancos de dados também é uma maneira de organização, é uma maneira de critério. O critério você que adota, né? De repente que venha a ser da melhor maneira possível. Até aqui coloquei como exemplo, né? Igual aqui, nós podemos organizar as nossas camisas no armário seguindo um critério, por exemplo, de cor. Isso é uma maneira sistemática de organização, tá? E aqui não é diferente. Quando você quiser fazer um banco de dados e organizá-lo, né? Seguindo algum critério, você está fazendo de uma forma sistemática. E aqui a gente coloca, né? Como que vocês acham? Como posso fazer a identificação das principais espécies vegetais? Aqui é um exemplo, tá? É interessante a gente imaginar até para a gente verificar. Existem algumas pesquisas, né? Que eventualmente não é tão fácil você saber como você vai coletar os dados e como você vai armazená-los, não. Tá? Porque a gente fala assim, parece que tudo é muito fácil. Mas não. De repente você tem, como nesse exemplo, né? Que fazer a identificação das principais espécies vegetais de uma área de caatinga na reserva florestal do seu município. Olha só, a princípio é uma área grande, porque você quer identificar as principais espécies vegetais. Vocês imaginem a diversidade de espécies vegetais que tem numa área de caatinga. Então, é importante que diante de uma pergunta, diante aí do caso, né, dessa proposta, imaginar, primeiro, qual que é o objetivo da pesquisa, né? Você parar e pensar. Identificar as principais espécies vegetais de uma determinada área. Ok, esse é o objetivo. Mas para alcançar esse objetivo, o que eu devo fazer? Né? Será que eu vou literalmente imaginar que aquela área ela é o quê? São vários quilômetros. Eu terei condições humanas de identificar
gramíneas, né? Arbustos, o que seja, absolutamente tudo, porque o objetivo é bastante extenso. Você quer identificar as principais espécies vegetais de uma área grande. Então, olha só, identificar seria literalmente contar e identificar cada espécie. Bem, é desumano. Você, na verdade, tem uma proposta que eventualmente você não consegue cumprir. Agora, você pode, né, diante do objetivo e diante dessa situação, você pode colocar estratégias. Qual é a estratégia? De repente, você pode imaginar que nessa área que é tão vasta, você possa dividi-la em porções menores. E aí, fazer uma proposta, justamente pegar uma amostra em diferentes regiõezinhas, para que aí, no final, formando esse banco de dados, você possa colher as informações necessárias. E isso é possível. E diga-se de passagem, né? Isso é o que é muito feito de uma maneira geral. As pessoas, né, às vezes elas se propõem a ter uma identificação de uma maneira geral às principais espécies, qualquer que seja, vegetal, de insetos, né, de um determinado animal de uma determinada área. Na verdade, quando a gente fala de uma área muito extensa, eu preciso delimitar. E é o que, de uma maneira geral, nesse tipo de situação, é o que mais se faz. Mapear aquela região que é muito vasta, né? E aí, logicamente, dividi-la em regiões. E aí você vai recolher a informação de uma determinada área. Como, por exemplo, aqui, porque é uma situação, problema do qual houve, de fato, essa pesquisa, o que eles fizeram? Pegaram aquela área que era bastante extensa, dividiram, né, em quadrantes, em regiões, em 12 regiões, na verdade, e passaram a coletar amostras de cada um dessas 12 áreas, de uma área 4x4. 4x4 não, 4 metros quadrados, tá? 2x2. O que significa? Significa que ele vai recolher a amostra de 12 locais, mas de uma área física relativamente pequena. E aí é o que foi feito, por exemplo, nessa pesquisa. Luciene, mas como que eu vou saber? Eu estou com uma proposta de identificar quais que são as espécies de coleópteros que estão dentro de uma área geográfica X, dentro de uma determinada mata. Só que ela é muito extensa, como que eu faço? O que a gente sempre também indica a vocês, gente, é que sempre façam uma busca na literatura. Fazendo, né, tendo-se como aquele objetivo, um objetivo semelhante, quais são as metodologias que outros pesquisadores adotaram? Por exemplo, como nesse caso aqui, tá? E aí, você vai, aí sim, você vai conseguir varrer a observação em toda a área, mas de uma situação padronizada, tornando-se possível a retirada desses dados nessas áreas, tá? E aí, o que é muito importante é que você recolha esse material, né, que são as amostras, que você leve para o laboratório para identificá-los e que literalmente, né, diante disso tudo que é feito, até coloquei aqui imagens da Caatinga só para ilustrar, você vai guardar, elaborar, fazer o seu banco de dados. Então, a partir do momento, né, que você vai fazendo esse levantamento, você vai organizando ali essas suas informações, seus dados que são recolhidos, por exemplo, dentro de uma planilha de Excel, e depois você vai colocar esses dados, né, por exemplo, para ser publicado. Então, para ser publicado, você não tem como anexar uma planilha de Excel. Você tem que, inclusive, ser bastante objetivo. E aí, uma das principais maneiras, né, de literalmente
mostrar os dados que você obteve juntamente ali, né, com todas as suas observações, uma das vias mais clássicas é a construção de uma tabela, né? Como foi o caso aqui. Reparem vocês que aqui dá pra gente perceber. Ele alinhou, né, literalmente, de 1 a 17, colocou o nome popular das plantas, colocou o nome científico e aqui a descrição da quantidade de espécimes que ele obteve de cada desses vegetais, tá? Isso daqui, o que nós temos, são dados, tá? São dados. Eu chego aqui e consigo falar com vocês, olha, gente, angico, ele foi observado, sim, porque aqui só tem, né, espécies vegetais que foram observados nessa área, mas ele foi observado com o número de 4 indivíduos, tá? Uma coisa que eu também chamo a atenção de vocês, que eu acho que também é um papel nosso aqui, é destacar a vocês como que deva ser a construção, por exemplo, de uma tabela, né? Uma tabela, ela deva vir com seu título no canto superior, né? A identidade, por exemplo, se você estiver ali apresentando, quer seja no artigo científico, ou na sua monografia, ou na sua tese de mestrado, você coloca tabela 1, tabela 2, você vai numerando de uma maneira subsequente, tá? E sempre não deixe de colocar o título, que é o que se trata. Eu não tenho, já pensou? Se a gente tivesse aqui literalmente essa tabela solta, jogada, eu ia falar assim, eu poderia até ter uma noção, mas na verdade eu não saberia ao certo, não daria para contextualizar ao certo que se trata, né, essa tabela. Então é muito importante que se tenha essa identidade, tá? Inclusive faz diferença sim, se tá em cima, né, que é o caso de tabela, vocês vão ver que gráfico a gente coloca embaixo. Então é uma padronização importante de ser observada. E aqui eu quero que vocês agora pratiquem comigo. Me falam, extraiam para mim uma informação desse conjunto de dados. Até peço aqui, identifique a espécie vegetal que apresenta o maior número de indivíduos na área amostrada. Qual é a espécie que tem a maior quantidade de indivíduos? Quero ouvi-los. Bambural. Bambural, exatamente. Isso é uma informação. Olha só, você tem uma tabela que tem os dados. Na hora que você chega aqui e me fala, Luciene, existe a espécie, que é Ipex suaveolans, que o nome popular é bambural, né, uma espécie vegetal que foi observada em maior quantidade na área de caatinga estudada. Isso é uma informação. E me digam, qual que foi a espécie com menor quantidade encontrada? Sabiá. Sabiá, exatamente. Olhem só, se eu chegar aqui, é o número 1. A gente pode falar o seguinte, olha, dentre, né, todas, sabiá foi a espécie que foi menos encontrada. Foi observado apenas uma espécime. Me digam, quantas espécies diferentes foram observadas nessa área estudada de caatinga? 17. Tá? Exatamente. Foram observadas 17 espécies diferentes nessa área estudada. Tudo isso são informações. Desses dados obtidos, agora você vai ali destrinchando, né? Nós destacamos o que tem mais, o que tem menos, destacamos a quantidade, mas a gente poderia ali, né, ainda falar, olha, sabiá o que tem menos, mas se nós observarmos mororó, tiririca, também foram observados, catingueira, em pequena quantidade, né? Então a gente consegue aí obter informações que isso possa ter uma grande importância dentro de um cenário, né?
A gente possa, inclusive, imaginar que eu estou diante dessa tabela, que foi, por exemplo, um levantamento de 2018, eu possa ter tido um trabalho semelhante que ocorreu no ano de 2000. E aí, se eu tivesse esses dados, né, essas tabelas de tempos diferentes, eu poderia, inclusive, obter outras informações. Eu posso, de repente, falar, olha, hoje a quantidade de sabiá realmente foi mínima. Mas no passado, quem sabe, poderia ter tido uma grande quantidade. E aí a gente ter, né, informações sobre, de alguma forma, alguma pressão que ocorreu para aquela determinada espécie. Então, só para chamar a atenção, isso é muito importante, né? Essas informações, elas são obtidas e elas conseguem nos dar várias questões. E aqui eu quero que vocês, eu vou recolher de vocês essas informações. O que eu quero? Eu vou anotar aqui, ó, em preto. Me digam, não quero que ninguém fale, na hora que eu, inclusive dessa atividade eu coloquei aqui, falei assim, gente, que coisa indelicada, pedir idade, sexo, altura e peso do indivíduo. Eu fiquei me imaginando. Então eu não quero que vocês necessariamente coloquem informações de vocês, não. Mas, por exemplo, eu vou começar aqui a lista. Eu vou colocar aqui Gabriel, mas o Gabriel meu filho, tá bom? Porque aí, ó, Gabriel, vou colocar aqui, a letra não fica boa não, mas dá para entender. Gabriel, meu filho, né? Para não ser indelicado com ninguém. Aqui, Gabriel tem 13 anos. Professora, Oi, diga. pode deixar que o meu slide tinha travado, mas voltou. Ah, deu certinho aí? Olha, Obrigado. então tá bom. Gabriel tem 13 anos, é do sexo masculino. A altura, Gabriel tá maior do que eu, gente. Oh, meu Deus, eu tô só praticamente a única baixinha dessa casa. Até Clarinha tá quase. Gabriel tem 1,67 e 65 quilos. 65? Não, acho que Gabriel, eu acho que tá com 62. Bem, então eu comecei aqui a lista só para vocês. Agora eu quero exemplos aí, me falam. Pode falar do tio, do primo, do irmão. Não precisa, eu não quero essa indelicadeza. Você também precisa de detalhar, não. Me fale aqui um nome. Quem é que pode me dar uma citação aí de alguém? Qualquer que seja. A gente não vai falar que você falou e a gente não conhece o bendito. Então, não tá nada de indelicadeza. Pode falar. Eu posso. Então, por favor, pode falar. Luana. Luana? Isso. Olha, Luana, você é corajosa, você vai falar os seus dados? Não sou eu não, eu sou a Pamela, essa é a Luana, minha prima. Ah, eu tô achando que a Luana aqui, uai. Então tá bom. Luana, tá bom, pode falar. Então. A idade é 19. 19. Sexo? Feminino. Altura? Eu acredito que ela tenha em torno de 1,65. E peso aproximado? 52. Meus 52 quilos. Ok, tá conferido aqui. Quem mais? Um próximo. Porque depois a gente vai usar essa tabela em outra situação, gente. É por isso que eu preciso dos dados. Esther. Idade? 23. Sexo? Feminino. Altura? Acredito que ela tem 1,75. 1,75. E peso aproximado? Uns 60 quilos. Ok, obrigada. Mais um indivíduo aqui, por favor. Gente, nós teremos que ter 9, então ficam aí na ponta da língua. Por favor, quem mais? Daniel, Diga. 19 anos. Daniel,
19. Sexo. Masculino. Altura. 1,76. E peso. 65. 65. Valeu, obrigada. Mais um. Samira. Perdão, qual que é o nome? Samira. Samira. Ô, gente, a letra é porque não tem jeito de ficar bonita não, tá? No banco de dados de vocês capricham. Idade? 25. 25. Sexo? Feminino. Altura? Altura aproximada? 59. 1,59? E peso? Isso. E peso quanto? 49 quilos. 49. 49. Ok, obrigada. Mais um. Emily. Perdão, nome? Emily. Não entendi o nome. Emily. Emily. Oh, perdão. Emily. Ó, eu vou fazer assim, não sei se é que escreve assim, não. Idade? 1 mês. Quanto? 1 mês. 1 mês? Isso. Gente, que bonitinho. 1 mês. Sexo? Feminino. Altura? Isso. Deve estar com 40 e pouco. Aproximadamente 40 centímetros. É. E peso? 4,5 kg. Ah, que bonitinho. Mais um. Só preciso de mais 3. Fica aí. Eu. Eu quem? Felipe. Felipe. Ei, Felipe. Oi. Felipe. Isso. Idade? Ai, meu Deus. 26. Ó, eu falei. Fala do irmão. Sou mais velho. Não precisa. Sexo? Masculino. Altura? 1,64. E peso? 60. Ok, Felipe. Mais um. Coragem aí, gente. Só pra gente finalizar. Lu, pode ser eu. Pode falar. Grazi. Grazi. Então, vou fazer o seguinte. Já que tá difícil, o último vai ser eu, que aí eu vou falar da Maria Clara. Graziele. 43. Sexo. Feminino. Altura. 1,65. 65. 60. Isso. Valeu. Vou fechar aqui com a Maria Clara. Espero que ali não dá para escrever por causa das... Maria Clara. Aqui. Idade. 8. Tá caminhando, tá quase, mas vamos. 8. Feminino. Clarinha, acho que ela tá com Ela tá com 1,30. Peso. Ela tá com 40. Acho que tá com 40. Isso, aproximado. Bem, então isso daqui. Por que a gente, a proposta, né? Da gente, na verdade, até a proposta de 10 indivíduos, mas aqui na tabela para mim colocar aqui, transcrever para vocês, não deu. O que para a gente ter de informação? Logicamente aqui, peço desculpa pela letra, que não é o ideal, né? De forma alguma a gente ter ali, em termos de dados, mas só para ilustrar aqui para gente. Nós precisamos ter uma tabela onde eu consiga ter a identidade direitinho das informações, né? Do que eu vou perguntar para o indivíduo, para a gente poder coletar. Vamos imaginar, a gente está ali no experimento e eu vou utilizar de animais de laboratório, né? Então, eles, obviamente, não vão ter o nome, mas a gente coloca uma anilhazinha, tem um número.
Aí eu venho com a identificação, eu consigo ali, né, em termos de observação, realmente o período de vida daqueles animais, a sexagem, e ali fazendo o acompanhamento do ganho de peso, do tamanho, enfim. Então, isso a gente consegue fazer. Isso você está formando, né, o seu banco de dados com as suas informações. Isso que a gente fez foi recolher esses dados, tá? Agora, a gente depois possa, e é o que a gente vai fazer lá no futuro, voltar a essa tabela e de repente pegar as informações que estão aqui, né? A recolher informações que foram dadas nesses dados. Porque a princípio eu simplesmente coloquei todos esses dados de uma maneira sistemática aqui. Agora, sempre, né? Será que sempre eu tenho ali, eu recolhi, eu fiz o experimento, eu tenho ali o meu banco de dados? Será que sempre ele vai me dar a informação correta? Será que sempre, tudo que eventualmente eu imaginar, eu vou conseguir, às vezes, recolher a informação adequada daquele meu banco de dados? Nem sempre é assim, tá? Por isso que é muito importante que na hora que nós estamos fazendo isso daqui, a gente ter cuidado. Inclusive, por exemplo, vou pegar aqui uma dificuldade, né, para escrita aqui, que é inerente, mas, por exemplo, isso daqui, para guardar de futuro, eu poderia ter dúvida se isso daqui é 1,75, se daqui é 1,76, ou se não é 1,16, né? Então, até mesmo na maneira como você vai colocar todos esses dados, ele é fundamental para que você depois, porventura, não venha retirar deste banco de dados alguma informação errada. A gente até coloca aqui, e eu fiz questão, hoje em dia não se usa isso mais, né? Antes a gente tinha a lista telefônica, mas ele é um bom exemplo. E de qualquer forma, mesmo que não seja usual hoje, acredito que a maioria de vocês tenha em mente o que seja uma lista telefônica e sabe ali o que tem uma quantidade, né, de dados, que são os dados telefônicos das pessoas. Se você chegar aí agora no seu celular e ver, né, o que você tem aí de informação de números dos seus conhecidos, ele é um banco de dados. Agora, o que a gente chama a atenção, que assim como eu destaquei para vocês, no que você recolhe ali no seu experimento, sempre é passivo de eventualmente ter uma digitação errada, eventualmente, por exemplo, quando se trata de número de celular, o número telefônico, a pessoa possa mudar o número e você não ser participado, você não saber. Na hora, como eu comentei aqui, se você, né, na hora da escrita, você não fizer uma escrita adequada, você possa confundir um número e aí obter, né, acaba subtraindo disso daqui algo que possa ser uma informação errada, tá bom? Ela não deixa de ser uma informação, mas é uma informação errada. Alguém quer falar alguma coisa ou foi impressão minha? Ok? Sim, então tá bom. Bem, e aqui, né, é fundamental desse cuidado aí com o banco de dados na hora que a gente for preencher, na hora que a gente for alimentar esse banco de dados, né? Ele é muito importante porque de repente você possa lá no futuro, porque aí lá na frente às vezes você perde a sua referência, né? Você esquece do que na verdade é o que foi anotado, você vai ficar com aquele registro e às vezes com o registro errado, né? E isso é muito importante, às vezes isso acontece muito do ponto de vista experimental, bom? E aí a gente a gente está trabalhando, se nós imaginássemos, por exemplo, de ter um número de telefone errado. Isso seria uma informação, mas seria uma informação errada. E nós iríamos continuar com a mesma necessidade, com o mesmo furo, né? Mesmo tendo um número em mãos, mas você continua a não conseguir falar com a pessoa da qual você tem o interesse. E isso para a gente, dentro da pesquisa,
uma problemática muito séria, né? Porque a gente precisa, de repente, ali, a gente possa se deparar com algumas informações que, se elas, né, forem obtidas ali de uma maneira inicialmente errada ou armazenada de uma maneira a me promover confusão, na verdade eu posso ter um furo, né, ali nos meus resultados, não fazerem sentido, ou você fazer uma proposta que ela vai ser totalmente incoerente, né? E aqui, justamente o que eu falei com vocês, na hora que nós recolhemos aqueles dados que vocês me deram, né? A gente teve aqui de diferentes fontes, a gente poderia começar a literalmente tirar informações dela. Mas isso foi uma pergunta aqui, uma proposta de pergunta. Mas vamos dela, né, que seria: quantos indivíduos são do sexo masculino e feminino e que tem acima de 1,55 m e pesa mais de 68 quilos? Eu acho, só para a gente voltar, acima de 68, ninguém tem, né? Então, aqui, pela proposta da pergunta, nós iríamos falar que, diante dos nossos conhecidos, nenhum apresenta peso acima de 68 quilos. É uma informação? É uma informação. Agora, aquela foi uma proposta, né? Uma proposta de retirar uma informação daqui. Mas a gente possa observar o que foi recolhido e podemos verificar. Olhem, de uma maneira geral, nós recordamos, 1, 2, 3. Dos 9 conhecidos, apenas 3 são do sexo masculino. Dos conhecidos, nós poderíamos falar que foram lembrados indivíduos dentro da escala entre 40 centímetros de altura até 1,76. É informação? É informação. Olha, dos indivíduos citados, reparem, né, que eles têm desde 1 mês de vida até 43 anos. Então, são informações que nós podemos recolher e que nós, eventualmente, podemos trabalhar ainda mais com isso, né? Falando em termos de peso médio, de altura, enfim, pegar informações a partir desses dados que nos foi dado. Logicamente, aí você fala assim: nossa, professora, mas a amplitude aqui de idade tá muito grande, afinal de contas você recolheu informação de uma bebê de 1 mês de vida. Sim, mas se dependendo da minha proposta, de repente eu posso já imaginar, né? Olha, para determinada pesquisa eu vou recolher informações, eu não posso, por exemplo, obter informação de uma criança que tem 1 mês de vida. De repente, pelo que eu pudesse estar perguntando, isso poderia não ser adequado, né? Então, por isso que deve-se muito a uma pesquisa, você logo de início ter ali aquele objetivo inicial, né? Para te nortear. E é isso que a gente precisa, né? Diferenciar essa questão de dados e informações, que nós inclusive trabalhamos no início, ter o cuidado para que, principalmente, nortear, como nesse caso, né? Nesse exemplo, uma criança de 1 mês de idade. Às vezes eu tenho que ter cuidado porque eu tenho ali uma informação que ela é muito específica. As circunstâncias de uma necessidade de um indivíduo com esse tempo de vida é muito específico. Então, de repente, eu teria que ter cuidado ali em capturar esses dados para que, porventura, não causasse no futuro algum tipo de incômodo ou de informações errôneas, né? Ah, professora, mas que bobagem! Não, às vezes, e eu vou até mostrar para vocês, tem uma chart que eu vou trabalhar com vocês daqui a pouco, que às vezes um único indivíduo passando informações, né, que fogem daquele contexto, possa gerar uma grande confusão na análise dos dados. Por isso, o planejamento que a gente falou,
tá? E é justamente diante desse planejamento, desde não só para você ali definir e ter uma tabela bem traçada e para você poder ter os resultados que você necessita, né? Mas desde mesmo como você vai coletar esses dados. Por exemplo, isso que eu fiz aqui agora com vocês, né? Eu fui de uma maneira bem aleatória e deixei uma amplitude bem grande porque eu gostaria que vocês participassem. Agora, se fosse o objetivo nosso, concreto, de ter alguma referência, valores médios, enfim, nós deveríamos planejar, ó, vocês vão citar indivíduos dentro, por exemplo, de um determinado contexto, para que nós pudéssemos ter realmente resultados, né, que venham a ser satisfatórios ao que a gente precisa aqui. Tá? Então, a gente precisa planejar a coleta dos dados. É algo que daqui a pouco, né, daquela atividade participativa que eu falei que eu quero com vocês, que a gente vai aplicar, é o que nós vamos ver. Eu quero que vocês imaginem, eu quero que vocês trabalhem comigo, né, imaginando uma situação hipotética. Como você planejaria a coleta de alguns dados? Tá? Primeiro, para você, na verdade, saber coletar de uma maneira adequada seus dados, você precisa identificar qual que é o problema, o que é que realmente você quer, né? Qual que é a sua pergunta, né? E formular hipóteses, né? Possibilidades, né? Eu quero, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eu realmente imaginei, para dar para vocês como exemplo, um norte para vocês trabalharem. Eu imaginei uma situação de problema, né? Identifiquei um problema, pensei em algumas possibilidades e formulei um mini questionário, tá? Que é a via como eu achei que seria a maneira mais adequada para coletar os dados que eu precisava. E essa maneira, né, de planejamento, ela é fundamental. Você não vai fazer sua pesquisa simplesmente, eu acho que eu vou fazer essas perguntas e pronto, já que vai ser o suficiente. Não. E nossa, aqui no nosso caso, sempre chama a atenção de vocês e é mesmo. Primeira coisa que você faz, lembra aquela busca bibliográfica que a gente faz para fazer uma monografia, que a gente faz porque estou fazendo um trabalho, porque eu quero inspiração, né? Porque eu quero como que outros pesquisadores trabalhando com assuntos semelhantes, como que eles trabalharam com esse tipo de pergunta, né? Logicamente que você não vai fazer cópia, porque senão você não teria originalidade, mas você possa se inspirar, né? Eu vou coletar dados de uma determinada espécie de inseto, mas fulano de tal, né, já publicou um trabalho com uma outra espécie, né? Então, você possa se inspirar em relação a isso para planejar a sua coleta de dados e até mesmo poder melhorar, porque também não significa que ali, né, o artigo foi publicado que você não possa eventualmente ter algum tipo de crítica e achar que não possa melhorar alguma coisa, né? Então é isso que a gente precisa, traçar estratégias, imaginar quanto tempo que a gente gasta para coletar aqueles dados, imaginar que eu não posso de forma alguma ter pressa, mas ao mesmo tempo também eu tenho que ter prontidão, né? Porque vocês imaginem, se eu também sair coletando dados à reveria, quando é que dá? Chega uma hora que aqueles dados que eu obtive ficam obsoletos, porque dependendo da minha pergunta, eles se perderam no tempo, né? Depende muito, por isso que é importante avaliar a sua amostra, né? Imaginar que público que você vai fazer, com que público que você vai coletar os seus dados, tá? E, logicamente, quantas pessoas também serão necessárias para realizar o trabalho. Como eu falei, sempre muito buscando ali na literatura. Então, olhem só, a gente está finalizando aqui nesse contexto, porque depois vocês vão pôr mais a mão na massa, tá bom? O planejamento da coleta dos dados, a observação das fases do método, a identificação do problema e a formulação de hipóteses é fundamental que seja realizado antes para que você
diante da etapa operacional, possa pôr a mão na massa e providenciar tudo que é necessário. Afinal de contas, para coletar dados, você precisa de material, quer seja, por exemplo, às vezes até você precisa de ter recipientes, né, para armazenar o que você vai recolher, você precisa de prontuário, você precisa de questionário, enfim, tudo que se refere a material é necessário também pensar, tá? Então, olhem só, a gente iniciou hoje destacando que dados e informações são situações diferentes, como de fato. E aqui, olhem só, os dados precisam ser coletados, armazenados em um banco de dados adequado, né? Que seja possível você guardar todas as informações de uma maneira satisfatória, para que você possa analisá-los e ali ter a comunicação, seriam os seus resultados. Então, tudo isso, né? E lembrando-se que antes da coleta dos dados, você precisa de formular hipóteses, para que possa você, de fato, te nortear o que é necessário você perguntar, o que é necessário, por exemplo, você coletar de informação, tá? Então, é cíclico, como de fato, essa é a proposta que a gente trabalha aqui em qualquer que seja, né, a questão experimental. Deixa eu ver aqui, que tem gente que entrou aqui agora, ó. William. Seja bem-vindo, William. Deixa eu colocar aqui, voltar aqui. Então, isso. Olhem só. Quais erros que está nessa charge? Olha só, vou ler. Estou preenchendo uma pesquisa da revista Mascando. Eles perguntaram quanto dinheiro gasto semanalmente com gomas de mascar. Respondi, R$500. No item idade, eu respondi 43 anos. Quanto ao meu sabor predileto, preenchi alho. Poxa, isso vai produzir uns anúncios bem interessantes. Eu adoro fazer confusão com dados estatísticos. Por que ele vai fazer confusão com esses dados estatísticos? O que tem de erro aqui nessa tirinha? O que vocês acham? Qualquer um pode responder? Pode? Não. Não. Qualquer um poder responder? Tá. Você está me perguntando. Você acha que nesse caso ficou aberto e eles deixaram, na verdade, eles não direcionaram, eles deixaram, estão fazendo a enquete e qualquer um, né, possa responder essa enquete, esse é o seu questionamento, não é? Isso. Sim, eles estão, pelo jeito aqui, ó, é uma pesquisa de uma determinada revista, né? Se é a revista Mascando e tá falando de goma, de mascar, bem, é como se fosse uma revistinha específica que tá ali fazendo pesquisa com as pessoas. Qualquer um pode responder. Ele não tá direcionando, ok? Ok. Mas, fora isso, qual outro erro que vocês acham? Ele não colocou, por exemplo, ele podia ter exemplificado um sabor. Ele só pediu para preencher um sabor predileto. Mas ele poderia ter colocado alguns tipos de sabores, porque, por exemplo, alho. Alho não é um sabor de uma goma de mascar. Então, esse erro acaba gerando uma informação errada. Ele podia ter colocado uma faixa etária para participar também do... Ótimo! Isso, essas opções. Quem que tá falando? Porque eu perdi o controle aqui do meu... Tainara, olha só. Isso que você falou é muito importante e ele se encaixa muito em várias das nossas pesquisas. Isso que você falou é o seguinte, ele fez um questionário que além de ter aquela característica, né, de responda quem quiser, mas ele fez um questionário e deixou uma pergunta aberta. Qual o sabor predileto? E aí ele permitiu que os indivíduos pudessem, inclusive, inventar, né?
Provavelmente uma criança, porque ali é uma criança, nunca gostaria de o saborário. Mas ele não direcionou. Ele poderia, como você está falando, ter dado opções. Olha, de repente a minha empresa está pensando entre essas opções, qual será que teria, né? O público ia gostar mais. Então ele poderia direcionar, o que ele não fez aqui. E como você falou, ele deixou aberto. Se eu falasse aqui sabão, posso responder. Sabão. Ah, mas não existe sabão. Mas você está perguntando qual que é o meu predileto. Ora, e eu vou ser muito sincero, por isso que eu lembrei do sabão. Eu, na minha infância, já fiz um bolo e joguei sabão em pó e ainda dei pra minha bisavó da época, tadinha, que brincava comigo. Vocês imaginem, né? Sabão. Mas isso existe? Tem como? Só se for mesmo dessas brincadeiras, essas gominhas de mascar que tem só se for levar realmente na brincadeira. Agora, se você tivesse que realmente imaginar um sabor atendendo a um público de uma maneira geral, não é interessante. Então, esse também é um erro. Agora, qual o outro erro? Existe um erro aqui gritante. Diga. O William aqui. Ao meu ver, o maior erro aí, na verdade, é que ele está criando dados que vão ser considerados discrepantes para essa pesquisa da revista. Porque não é comum gastar R$500 com bala de goma e pessoas de 43 anos de idade até sim. Mas aí, quando a pesquisa, né, tiver todos os dados, a maioria vai gastar um valor muito abaixo. E aí, esse dado que ele introduziu, ele até brinca no final, adoro fazer confusão com as estatísticas. Isso. Porque é o que acontece, vai ter lá os 50 dados entre 30 e 20 reais, por exemplo. E aí aparece um dado de 500 reais. Esse dado provavelmente vai ser excluído, eu estou errado. Sim, se você imaginasse que ela fosse tratada, né? Essa pesquisa depois fosse tratada de uma maneira adequada, eles teriam que excluir aqueles dados que fogem à curva, que é o que a gente vai ver adiante, a curva de normalidade, curva de Gauss, né? Que é onde realmente imagina-se que, por exemplo, esse alvo, igual você está falando aí, provavelmente, gomas de mascar, ela tenha dentro no cenário, né, uma faixa etária, mesmo que seja ampla, mas pela qual provavelmente está ali o seu maior público consumidor. Poderia aqui ele ter falado ter 92 anos, e aí também, né, possa alguém com 92 anos? Pode, logicamente não exclui nada. Mas provavelmente, que é o que você está comentando, não está dentro daquela curva, não está dentro daquele contingente que corresponde ao real público consumidor. Da mesma forma, você falou do valor. R$500, poxa, R$500 a gente, né? Gastar R$500 provavelmente está fora da curva. Então, na hora de trabalhar com os dados que chegariam até eles, provavelmente a maneira correta seria excluir aqueles dados que fogem à curva, a esse padrão de normalidade que corresponde, né, ao que é de fato o público que utiliza das gomas de mascar. Então é isso mesmo. Então isso eu chamo a atenção de vocês. E aí pegou desde o início, desde a primeira questão que vocês falaram, mas pode qualquer um responder, né? Eles deixaram aleatório. Imagina-se que quem esteja com uma revista mascando, o próprio nome é sugestivo, seja um determinado público que se interesse por esse assunto. Então, até aí, a princípio, tudo bem. Mas como que a gente tem que ter cuidado? Como que essas informações, a partir do momento que qualquer um possa escrever qualquer coisa. Porque não que uma pessoa de 43 anos não possa responder. Não que uma pessoa não possa responder e não possa querer alho. Mas, inclusive, reparem, não é uma pessoa de 43 anos respondendo. É uma pessoa querendo causar confusão.
E existem essas pessoas, né? Aqui, essa tirinha, ela é interessante pra gente trabalhar, justamente diante disso que nós estamos trabalhando e pensando na nossa pesquisa. Na hora que você está ali, na hora que você vai recolher seus dados, você tem que ter cuidado. Você não vai ter, talvez, um garotinho querendo fazer confusão com seus dados estatísticos. Mas da maneira como, às vezes, você vai perguntar, como a maneira como você possa nortear sua pesquisa, você possa ter dados furados da mesma proporção. Então, de alguma forma, se vocês perceberem, olha, a gente possa, às vezes, nortear. Eu posso, ao invés de deixar para qualquer um responder, tentar já ir do meu público-alvo. Porque aí eu terei maior confiabilidade nas respostas, né? Eu não preciso de necessariamente pedir identidade para conferir a idade real da pessoa. Mas dependendo da maneira como você faz, você consegue ter a informação mais precisa possível. Então, isso que é muito importante. Verificar que isso daqui é uma brincadeira, uma tirinha. Mas você possa obter dados furados a partir de um questionário mal aplicado, a partir da coleta de alguns dados, né, que eventualmente você está coletando errado. Então isso é muito importante. Aqui, e aí, deixa eu até ver aqui. Eu vou até colocar para vocês, no início da aula de hoje, eu falei, né, que a gente vai substituir a atividade que seria entregue na semana que vem por uma atividade que vocês vão fazer aqui agora, a grande maioria vai fazer e finalizar aqui tranquilo. E quem porventura não está na aula hoje, não tem problema, que ninguém vai ficar prejudicado por causa disso, vai poder fazer ao longo da semana, que é super simples, mas é a prática em relação a isso. Eu quero que agora vocês imaginem, eu quero que vocês pensem, de fato. Inclusive, vocês lembram que nas nossas primeiras aulas, eu pedi a vocês que mantivessem um caderno, um lápis aí pertinho de você. Então, olhem só, você agora, e pense porque você vai pensar nisso aqui pra gente, e você já daqui a pouco você vai escrever para mim, você vai apresentar isso para mim. Primeiro, você vai pensar diante de uma pergunta, de uma situação, ou às vezes vocês já até estejam, vários de vocês às vezes já estão fazendo estágio, já estão ali trabalhando. Pense aquilo que seja interessante para você. Primeiro, um objetivo. Você vai, de repente, aplicar um questionário, ou você vai identificar, né, vegetação em uma determinada área, pegando até o próprio exemplo que a gente deu hoje, né, anteriormente. Então, qual que é o seu objetivo? Pense num objetivo seu aí de pesquisa. Sugira hipóteses. Você acha que você vai encontrar muitos, que você vai encontrar poucos? Você acha que as pessoas estão muito doentes, ou estão um pouco doentes? Enfim, eu tô falando assim porque eu quero que você perceba o seguinte. Você vai pensar numa questão prática que te interesse, tá bom? Dentro da biologia. Indique a quem você vai aplicar um questionário, ou seja, ao que público-alvo, né? Às vezes possa não ser questionário, às vezes eu preciso ir numa determinada área, eu vou lá no Parque das Mangabeiras, aí eu vou lá no Parque Municipal e eu vou coletar alguma coisa, eu vou, enfim, fazer alguma coisa. Imagine isso hipoteticamente. Informe como você vai encontrar seu público-alvo. Indique o que será necessário para o desenvolvimento da sua pesquisa. Tá? Você vai pensar nisso aí agora. Eu vou deixar aqui um pouquinho, porque eu tenho que mudar de slide, mas eu preciso que vocês rascunhem aí, por gentileza. Pensem, coloquem aí no rascunho, para a gente seguir em termos de raciocínio. Eu vou dar um minutinho só para vocês terem sossego e paz, né? Para rascunhar aí e a gente passar adiante. Isso a gente vai fazer em conjunto já já.
rascunhe. Ok? Rascunharam? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Estamos, Lu. Então tá. Sim. Rascunharam aí a ideia? Mais ou menos. Mais ou menos. Deixa eu só colocar aqui. Eu quero também, se você for, né, inclusive aplicar um questionário, eu quero que você imagine umas perguntinhas, né? Inclusive, vamos pegar isso como exemplo, 5 perguntas, tá? Se o seu trabalho for assim, imagine 5 perguntas. Se você pensou diferente, né? Enfim, imagine aí o que você vai fazer, como você vai fazer, por quê? Qual que é a proposta? Quem teve aula de biogeografia comigo terça-feira, já conhece esse formato, que é o Padlet, né? Alguns de vocês nós não tivemos a Júlia. A Júlia caiu e voltou aqui agora. Deixa eu só admiti-la aqui. Isso. Então, olhem só. Quem não teve aula comigo vai ser novidade. Quem teve não será novidade. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou encaminhar para vocês agora, via WhatsApp, um endereço, tá? Desse Padlet, porque vocês vão fazer a atividade literalmente online comigo agora, tá? Dá para fazer de celular, é super tranquilo, tá? Não tem nenhuma dificuldade. Deixa eu colocar aqui para você. Agora que eu vi a sua mensagem aqui, Milena. Olhem só, eu vou encaminhar para vocês agora o Padlet e eu vou explicar, porque para quem não conhece, né, esse programa, eu preciso de explicar. Quem já teve, sabe que é fácil e já tem uma noção de como vai trabalhar. Ó, eu vou encaminhar para vocês agora, ó, análise de dados ecológicos. Vocês conseguem trabalhar pelo celular de vocês. Eu vou aqui também, ó, só um minutinho, porque eu tenho que entrar na internet também. E aí eu vou explicar para vocês. O que vocês vão fazer? Manter as anotações à tinta? Não, pode descartar, porque a gente já trabalhou lá. Então, espera aí. Tá aqui, podem entrar, vocês podem entrar aí, tá? Que eu também estou entrando aqui agora. E eu vou explicar para todo mundo. Isso. Isso, William já entrou. Júlia, Thaís. Olhem só, para quem ainda nunca usou esse programa, aí na hora que você entra, eu vou até fazer aqui no meu celular também. Na hora que eu entro aí, tá? Tô entrando como vocês estão entrando. Entraram nesse link, tá? Aí vocês vão fazer igual os meninos estão fazendo. Clicando nessa teclinha de mais. Na hora que você clica em mais, aparece aí título, né? Aí você vai colocar o seu nome. E aí, o que eu quero? Eu quero que você, diante do que você imaginou, você vai colocando o seu nome, isso. Você vá... Gostei, viu, William? Estou identificando esse shodengue. Vocês vão, olhem só, eu fiz aqui como exemplo, tá bom? Eu imaginei pesquisando sobre medidas preventivas para a Covid-19. Coloquei como objetivo saber se as pessoas estão adotando medidas preventivas para a Covid. E a minha proposta é a aplicação de um questionário. E
com a pessoa simplesmente responder para mim sim ou não. Se ela usa máscara, se está fazendo isolamento social, se você lava as mãos com frequência, se você aplica o álcool gel nas mãos e se você toma banho assim que chega da rua. Então essa foi a minha, né, o que eu imaginei. Inclusive, deixa eu ver aqui, não tá aparecendo, não, deixa eu ver. Ainda tem condições de você colocar uma imagem ilustrativa aqui. Então, eu quero que vocês, né, diante daquele rascunho, daquilo que você imaginou. Daniel, você está escrevendo perdido? Você está perdido? Você quer que eu explique de novo? O que você pode perguntar? Não tô entendendo, pode continuar. Tá, ok? Então tá, porque eu assustei aqui com a palavrinha perdido. Então, olhem só, vocês entram, isso, tô vendo Felipe Dias, Vitor, Luana, Grazi, Mariana, Jonathan, Rafaela, Tainara. Eu quero que vocês imaginem uma situação e, né, de pesquisa e me coloque aqui pra gente. Como que você aplicaria isso? Tá? Eu, inclusive, vou ser muito sincera com vocês. Parece bobagem, né? Mas na hora que eu imaginei num exemplo e pensei isso, eu aplicaria esse meu questionário, primeiro, imaginando o meu grupo, meu bairro e fazendo ligação. Porque vocês acham que se eu, por exemplo, se eu parasse em frente a algum local, algum estabelecimento, nessa situação de isolamento que ninguém quer chegar muito perto do próximo, né? Mesmo de máscara, mas imagina, a gente já não gosta que ninguém nos pare, né? Eu não conheço ninguém me parando. E muito menos para responder. Então, teria que ter uma maneira de aplicar esse questionário. Eu acho que nesse momento, para mim, diante dessa situação de Covid-19, a melhor maneira de aplicação de questionário seria fazendo ligações, tá? Só para vocês perceberem como que às vezes a gente possa vir a ter dificuldades. E aqui eu quero que todo mundo, cada um de vocês aí, pense e rascunhe mesmo, coloquem aqui pra gente, coloque o objetivo e a aplicação daquilo que você imaginou. Luciene, Pode falar? tem que ser só na área da biologia ou pode ser qualquer assunto? Vamos dentro da nossa área da biologia? Dentro da biologia, tá? Dentro da biologia. Não precisa aí qualquer ramo da biologia, mas dentro da biologia, tá bom? Afinal de contas, a análise dos dados dentro da... Nosso foco é a biologia. Isso, Rafa, pode mudar inclusive a cor, pode mudar sim, até bom. Que aí já define, fica fácil de você identificar. Você vai aplicar o questionário em inglês, William? Chique demais. Meu povo tá gastando.
Gente, nós estamos no nosso horário de intervalo. Vou aqui, quem quiser pode ficar à vontade, tá? Pode fazer o seu horário de intervalo, a gente retoma. Às vezes até é interessante para vocês amadurecerem, né? Uma possibilidade aí de questionário, enfim, não tem problema nenhum, tá bom? Vou aqui e ao mesmo tempo isso daí fica livre, tá? A gente retoma às 21 horas, certo? Então podem fazer o intervalo de vocês sem problema algum. Vou pegar aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer sem.